Davi venceu Golias com apenas uma pedra acertada na testa dele, cravada na testa dele. Quem seria esse nosso Golias e como que eu posso derrotar esse Golias? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E também, se você gostar do vídeo, dá um like, se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho lá para receber todos os vídeos. E também faça seus comentários, que eu gosto de ler e também respondo a todos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que história magnífica e que a gente pode ver, né, no Velho Testamento, uma das histórias mais bonitas, mais magníficas, que é a história de Davi e Golias. E é interessante como isso aconteceu. Todos vocês já leram a história, não vou repetir aqui a história toda, mas só para a gente entender que os exércitos filisteus afrontaram os exércitos de Israel. E eles então colocaram um homem para lutar pelos filisteus e desafiou o povo de Israel, dizendo: olha, se vocês tiverem um homem que vença o nosso Golias, então vocês venceram a guerra. Mas se nós vencermos, se o nosso Golias vencer, então nós venceremos a guerra. E foi isso que aconteceu. E Davi, então, se prontificou a lutar pela casa de Israel. E é muito interessante o que acontece. Ele, então, com apenas uma pedra, usando a sua funda, ele acerta, crava a pedra na testa do Golias, ele cai, e aí ele vai, então, e mata o Golias. Interessante isso, né? Como isso a gente pode trazer para a nossa vida essa experiência, né? Davi disse assim para o Golias, e é muito legal essa escritura, né? Em 1 Samuel 17:45, diz assim: vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, Davi disse: olha, você está vindo aqui com espada, com lança, com toda a sua armadura, com toda a sua força física, com o seu tamanho. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, mas ele foi bem claro, né? Davi disse: eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos, né, a quem você afronta. Então, Davi poderia, até falei no meu vídeo passado sobre isso, né? Que às vezes nós temos apenas 5 pães e 2 peixes para oferecer. Mas quando o Senhor está conosco, nós podemos tudo, podemos qualquer coisa. Então Davi tinha o que ali para oferecer naquele momento? 5 pedras, 5 seixos, né? Mas não precisava mais do que isso, apenas uma delas derrotou Golias. Mas não foi a pedra, não foi a destreza de Davi, não foi a força com que Davi jogou a pedra na cabeça de Davi, na testa dele, mas foi o Senhor. Então existe uma diferença muito grande nisso. É justamente sobre isso que eu quero falar, né? 3 coisas, na verdade 4 coisas que nós precisamos saber sobre o nosso Golias. Quem é ele? 1, né? Quem é o Golias? 2, como ele é fortalecido ou alimentado? 3, como eu posso vencê-lo? E 4, qual é a pedra ou a arma que eu devo usar para derrotá-lo? Então vamos começar no primeiro, né? Quem é o nosso Golias? Quem é o nosso maior inimigo? As escrituras são muito claras sobre isso, né? A gente consegue olhar lá em Mosias 3,19, escritura tão conhecida de todos nós, membros da igreja, diz o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Então quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso Golias? Somos nós mesmos, é o nosso homem natural. E aí o Senhor fala:
a não ser que ele ceda ao influxo, o profeta fala, né? A não ser que ele ceda ao influxo do Espírito Santo, se despoje do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo o Senhor. Se torne como uma criança, manso, humilde, enfim, ele vai falando as coisas ali. Mas o foco principal é: quem é o meu inimigo? Sou eu mesmo. E o meu Golias sou eu mesmo. É o meu homem natural. Nós temos, vamos dizer assim, duas pessoas dentro de nós, né? Nosso homem natural, nosso homem espiritual. E nós estamos numa batalha ferrenha contra o nosso homem natural. E ele é muito forte. Assim como o Golias, né? Que veio lá com 3 metros de altura, com toda a sua armadura, com toda a sua força, com espada, com escudo, com lança, enfim. Ele estava muito bem preparado para a guerra. O nosso inimigo está muito bem preparado para a guerra. O nosso inimigo é o nosso homem natural. Cristo chamou o nosso inimigo, ele chamou de mundo, né? Cristo disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a mesma coisa que fosse o Golias, né? Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, calma, fica animado, fica feliz. Eu venci o mundo, eu consigo. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, se eu conseguir, eu posso te ajudar a conseguir. E você pode ficar animado e feliz, porque se você estiver comigo, você vai vencer. Então lembre-se sempre, quem vence o Golias, você vence o seu Golias com a ajuda do Senhor, porque ele é muito forte. Por isso nós precisamos do Senhor. E Cristo disse mais, em outra escritura, em Doutrina e Convênio 64:2, ele disse: desejo que vençais o mundo. Então, ele está dizendo para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele venceu o Golias dele, e ele está dizendo: e eu desejo que vocês também vençam. Bom, como que o nosso Golias é alimentado? Eu acho que cada um de nós, o nosso homem natural, o nosso Golias, ele é alimentado, ele é fortalecido de algum jeito. Então, como que eu fortaleço, ou como que o meu Golias é fortalecido, né? Você não precisa fortalecer ele, não. Fortalecer o seu homem espiritual. Mas como que ele é fortalecido, o nosso Golias? Elder Anderson, ele fez um discurso muito, muito bom, chamado Vencer o Mundo. Está na Liahona de abril de 2017, na Conferência Geral de 2017, de abril. Ele disse: vencer o mundo não é um acontecimento isolado na vida, mas vários momentos no decorrer da vida que definem uma eternidade. O mundo está mais interessado em fazer as vontades do homem natural do que de subjugá-lo. Então veja que interessante. Como que ele é alimentado? Como que o nosso Golias é alimentado, é fortalecido? Ele é alimentado pelas coisas do mundo. É alimentado por tudo aquilo que o Senhor disse que a gente não deve buscar, não deve procurar, que a gente deve se afastar, a gente deve fugir. Então, o nosso homem natural é alimentado pelas mídias sociais, que são coisas contrárias ao que Cristo ensinou e ensina através dos seus profetas. Nosso homem natural é alimentado pela pornografia, é alimentado pela quebra da palavra de sabedoria, pela quebra do dia do Senhor. Ele é alimentado pela falta das nossas orações sinceras e pela falta do estudo das Escrituras. Então, tudo que a gente fizer contrário à vontade do Senhor alimenta o nosso homem natural. Bom, e como que eu posso vencer o meu homem natural? Elder Anderson, nesse mesmo discurso, ele diz assim: vencer o mundo não é uma invasão global. Olha que legal. Então, vencer o mundo não é uma invasão global, mas uma batalha particular e pessoal que exige combate corpo a corpo com nossos inimigos internos. É uma batalha muito forte. É uma batalha diária, não é uma batalha de vez em quando. De vez em quando eu luto com o meu Golias. Não, eu luto com o meu Golias todos os dias. Eu luto com o meu homem natural todos os dias. Eu luto contra o mundo, como Cristo disse que é o nosso inimigo, todos os dias. Todos os dias eu luto contra mim mesmo. Todos os dias meu homem natural quer me destruir. Todos os dias meu homem natural quer me afastar do Senhor.
Todos os dias o meu homem natural quer fazer com que eu não faça a vontade dele, mas faça a minha vontade, a vontade dele, do meu homem natural. Então, ele fala isso, ó, existe um combate, corpo a corpo, todos os dias. Ele disse mais, o presidente Hinckley agora disse o seguinte, que eu gostei muito também de um discurso dele chamado, eu até sugiro que você também leia, Derrotar os Golias de Nossa Vida, está na Liahona de fevereiro de 2002. O presidente Hinckley disse assim, vocês veem tais coisas, as coisas do mundo, por todos os lados. Quando forem desafiados, podem perfeitamente feri-los na testa, usando uma expressão figurada, né? Usando a expressão justamente do Golias, né? Como Davi fez, podem triunfar sobre eles acostumando-se a evitá-los. Olha aqui uma outra forma que a gente aprende como que eu posso derrotar o meu homem natural, o meu Golias. Como é que eu posso vencer o meu Golias? Ele simplesmente disse assim, acostume-se a evitá-los. É sensacional isso. Porque o problema maior nosso é o seguinte, Satanás, ele sabe como alimentar o nosso homem natural. Então ele conhece a gente muito bem. E ele conhece quando a gente flerta com o pecado. Ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode olhar para os nossos olhos, ele pode ver para onde a gente está olhando, o que a gente está ouvindo. Então, a partir do momento que a gente, ou falando, né? A partir do momento que a gente começa a flertar, começa a falar alguma coisinha, ou ver alguma coisinha que é contrária à vontade de Deus, mas, poxa, uma coisa pequena, não é uma coisa... Qualquer coisinha vai alimentar o seu Golias. Então, o presidente Hinckley foi muito claro, ele disse assim, a melhor coisa é evitar. Acostume-se a evitar o homem, as coisas do mundo. Evite, se afaste da tentação. Assim como José do Egito fez, né? Ele saiu correndo para não ser seduzido pela mulher do Potifar. E em Doutrina e Convênios, na seção 20, versículo 22, Cristo nos deu um grande exemplo disso. Ele falou assim, a gente lê lá nas escrituras, em Doutrina e Convênios, sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. É justamente aquilo que o presidente Hinckley falou, ó, evita, acostume-se a evitar. E Cristo ensinou, e Cristo nos ensinou pelo exemplo. O que ele fez para matar o seu homem natural, para não alimentar o seu homem natural? Não deu atenção às tentações. A gente vê isso quando ele está lá no deserto, que Satanás vem tentá-lo, como ele evita, ele não dá atenção para Satanás, Satanás tenta tentá-lo com uma escritura e Cristo usa uma outra escritura e vai então não dando atenção para Satanás, para as coisas que ele então tentou a Cristo. Presidente Hinckley ainda disse, eu achei muito legal, ele disse assim, existem Golias por todo lado, gigantes maldosos, decididos a destruir nossa vida e a dos nossos entes queridos. Ninguém está obrigado a deixar-se derrotar por essas forças, porque todos somos filhos de Deus e temos seu poder para suster-nos. Precisamos estar sempre alertas contra os possíveis Golias, permanecendo junto do Senhor pela obediência aos seus ensinamentos e exemplos. Olha que legal. Ele está dando uma outra dica aqui, ele está dizendo assim, olha, você precisa estar alerta. Então a gente não deve dar atenção, né, como nós aprendemos aqui, a gente tem que evitar. E aí ele está dizendo mais, olha, permaneça junto do Senhor, fique próximo do Senhor. Você não precisa ceder aos seus Golias, fique perto do Senhor, e aí então você vai conseguir vencê-los. Muito bom, agora o 4, né, o item 4 aqui do nosso vídeo de hoje. Qual é a pedra ou a arma que eu devo usar para derrotar o meu Golias, o meu homem natural, ou derrotar o mundo? Nós podemos ler lá em Efésios 6:17, na verdade, no capítulo 6 de Efésios tem ali sobre a armadura de Deus.
E essa armadura, ela é muito interessante. Ele vai citando várias partes da armadura. Mas ele chega num ponto que a última arma, que a última coisa que ele cita da armadura, ele fala da espada. E ele diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu sempre quando eu leio, eu estudo essa armadura de Deus, eu, eu percebo que a única arma de ataque é a espada. Todas as outras partes da armadura são de defesa, mas a espada, além de ser de defesa, ela também é de ataque. E o que é a espada? É a palavra de Deus. Bom, então a palavra de Deus, que é a espada, é a arma que eu posso usar para matar o meu Golias, para matar o meu homem natural. Olha isso. Então a palavra de Deus é a nossa maior arma contra o nosso Golias. Muito bem, mas o que é a palavra de Deus? Ah, mas antes de falar da palavra de Deus, eu só queria enfatizar que Nefe, né, quando Leí tem o sonho da árvore lá, o sonho de Leí, o famoso sonho de Leí, Leí fala daquela barra de ferro que conduz até a árvore. E o interessante é que quando Nefe ele recebe por revelação a interpretação do que é a barra de ferro, ele diz que a barra de ferro era a palavra de Deus. Ele disse que ela era a palavra de Deus e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Olha isso. Então ele está dizendo, olha, a palavra de Deus, que é aquela espada da armadura, o que ela faz? Ou que é a barra de ferro no qual nós nos seguramos em direção à árvore, ele está dizendo, se você ficar seguro nela, se você usar a sua espada e lutar contra o seu Golias, ele está dizendo, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário vão poder dominar você, te levar até a cegueira ou levar você à destruição. Mas tem que ficar apegado à barra de ferro, apegado à palavra de Deus, usando a sua espada para lutar e matar o seu Golias. E aí ele continua, né? Nefe ele diz, lá em 1 Nefe 15, de 23 a 25, né? Mas eu vou ler agora o 25, ele diz, portanto eu, Nefe, exortei-os, e está falando dos irmãos, né? A darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que eu possuía a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos sempre e em todas as coisas. Então, olha só, a palavra de Deus é a nossa maior arma contra o nosso Golias, o nosso homem natural, contra o mundo. Então, aí eu fiquei pensando, bom, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, eu fiquei imaginando, fiquei pensando e ponderando sobre isso, a gente consegue enxergar a palavra de Deus em três coisas. É o Espírito Santo, ou seja, a revelação pessoal. 2, são os profetas vivos, que a gente deve seguir com exatidão. E 3, as Escrituras, estudá-las diariamente. Então, o Espírito Santo, os profetas vivos e as Escrituras, isso é a palavra de Deus. Isso é a espada. Isso é, a nossa como disse aqui, né, Nefe falou, né? Isso é a barra de ferro que a gente tem que segurar. Então, Espírito Santo, os profetas e as Escrituras. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Espírito Santo. O Espírito Santo é muito claro, né? É revelação pessoal. Como a gente aprende na seção 27 de Doutrina e Convênios, versículo 18, Cristo diz assim, e tomai a espada do meu espírito, falando da armadura de novo, ó, que derramarei sobre vós e minha palavra que vos revelo. Então ele está dizendo assim, ó, a espada do meu espírito é o quê? É derramar o Espírito sobre nós. É sentirmos o Espírito Santo, é ter revelação pessoal. Toda vez que você tem revelação pessoal, todas as vezes, você está destruindo o seu homem natural. Toda vez que você tem revelação pessoal, você está mais perto do Senhor. E perto do Senhor,
esteja você com 5 pães e 2 peixes, ou esteja você com uma funda e 5 pedras, o Senhor vai derrotar o seu Golias. O Senhor é o Senhor, é o Senhor da guerra. Ele luta as nossas batalhas, porque nós sozinhos somos incapazes. Isso é certo. Não há possibilidade de vencer o nosso homem natural sozinhos. Nós precisamos do Senhor perto de nós. Nós precisamos ter revelação pessoal. 2, profetas vivos. Bom, a gente sabe, ouvi os profetas do Senhor. Alma, quando ele era juiz supremo, ele abandonou a cadeira de juiz para poder pregar a palavra do Senhor, porque ele sabia que a palavra, como ele disse lá em Alma 31:5, surtia um efeito tão poderoso que mudava o coração das pessoas. A gente vê em Doutrina e Convênios o Senhor falando, olha, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, a espada de 2 gumes é que corta de todos os lados, que ela penetra a alma da pessoa, ela, né, penetra o nosso coração e atinge todos os nossos órgãos internos e nos modifica, matando o nosso homem espiritual e fortalecendo o nosso homem espiritual. E aí, então a gente vê que, dando ouvido, porque a alma saiu para pregar o evangelho, ele era um profeta de Deus, e quem desse ouvido ao profeta, a alma, através da pregação da sua palavra, se fortalecia e matava o homem natural. Assim acontece hoje, quando damos ouvidos aos profetas de Deus, os profetas vivos, seguindo com exatidão aos seus conselhos, às suas exortações, a sua palavra, nós vamos conseguir matar, derrotar o nosso homem natural, o nosso Golias, o mundo. Então, são essas duas coisas. Agora, o terceiro, né? Então, falamos da palavra de Deus, o Espírito Santo, tendo revelação pessoal, seguindo as palavras dos profetas vivos e as Escrituras. A gente aprende, os profetas, inclusive os profetas têm ensinado, então está tudo muito linkado, né? O Espírito Santo, que é a revelação pessoal, os profetas e as Escrituras estão muito... É a palavra de Deus, as três coisas estão muito próximas. E quando o profeta falou, olha, estude todos os dias a palavra de Deus, estude o Evangelho todos os dias, leia o livro de Mórmon todos os dias. E eu bato nessa tecla, sinceramente, em vários vídeos meus eu falo isso. Leia o livro de Mórmon todos os dias, estude todos os dias o livro de Mórmon para o resto da sua vida. Mas tem que ser todo dia, porque todos os dias nós enfrentamos os nossos Golias, todos os dias eu tenho que lutar contra o mundo, todos os dias eu me defronto com o meu homem natural, então eu só vou ter forças para vencê-lo se eu tomar essa espada na minha mão, que é o estudo diário das Escrituras, todos os dias, me fortalecendo, me alimentando e orando também, claro. É com isso que eu vou conseguir matar o meu homem natural. Se eu não me apegar a estas três coisas, a revelação pessoal, a ouvir os profetas e não estudar as Escrituras diariamente, eu não vou ter forças para matar o meu homem natural. Brent Hinckley disse uma coisa muito interessante para a gente finalizar, né? A vitória será sua. Olha que legal nesse discurso que ele fez. Não existe uma pessoa nesta igreja que seja obrigada a deixar-se vencer por qualquer dessas forças. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm dentro de si o poder de Deus para ampará-los. Têm direito de pedir a Deus que os proteja. Não se deixem amedrontar pelo Golias. Defendam sua posição e sejam vitoriosos. Passados os anos, hão de olhar com satisfação para trás, lembrando-se das batalhas que ganharam na vida. Olha que lindo isso que o Brent Hinckley disse. Então, nós não podemos deixar nos amedrontar pelo Golias, mas nós temos que estar fortalecidos, nós temos que estar com a espada em nossa mão, temos que estar ouvindo, seguindo com exatidão as palavras dos profetas, recebendo revelação pessoal, estudando as Escrituras, o livro de Mórmon todos os dias, e a gente vai conseguir vencer. E a gente vai olhar para trás, como ele falou, os anos vão passar, e você vai olhar para trás e você vai ver com satisfação que você venceu essa batalha. Cristo disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então,
essa paz que a gente sente é a paz de ter vencido, de estar vencendo o nosso homem natural. O escritor cristão C.S. Lewis, ele comentou o seguinte: Cristo diz, dê-me tudo, não quero um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu trabalho. Eu quero você. E se a gente estiver com o Senhor, se a gente se entregar para o Senhor, a gente vence o mundo. A gente vence o nosso Golias. A gente vence o nosso homem natural. Te vejo no próximo vídeo.